Meu amigo vascaíno, finalmente reforços chegando no Gigante da Colina para contribuir com esse futebol que está deixando a desejar. Vamos falar muito aí de reforço que está desembarcando nesta noite aqui no Rio de Janeiro. Amanhã tem mais reforços chegando no aeroporto internacional. Algumas novidades aí sobre a situação envolvendo o Lloyd, o Vasco que já está em fase de pré-contrato com dois jogadores e a grande novidade do dia, acabou de sair, o Vasco simplesmente fazendo uma proposta gigante para o goleador colombiano, artilheiro do Sul-Americano Sub-20. Belíssimo jogador, hein? Meu amigo. E claro, a gente vai falar bastante aí sobre essa situação envolvendo a 777 Partners. E claro, a gente também vai falar sobre Vasco da Gama e o Botafogo, jogo que acontece domingo às 18 horas. Coloquem muito atenção, que esse vídeo é muito esclarecedor e ilustrativo para você, torcedor cruzmaltino. Te peço a gentileza de você se inscrever aqui no nosso canal, deixe o seu joinha e bora aqui para o nosso vídeo. É o seguinte, como está falando aqui sobre o futebol vascaíno, porque a gente tem uma decisão contra o Botafogo. O Botafogo está vivendo uma crise aí, sem treinador, né? Hoje o Botafogo tem uma decisão contra a equipe do Racing, né? E o seguinte, o Botafogo que vai jogar com o Vasco, um time bem alternativo daquele de costume. Vasco da Gama, que ainda não venceu, se tratando de campeonato estadual, no mês de fevereiro. O Vasco, a última vitória do Vasco foi no dia 29 de janeiro, no campeonato estadual. Teve a vitória na Copa do Brasil, mas no campeonato estadual, já 4 jogos que o Vasco não vence. São 2 derrotas para Flamengo e Fluminense e 2 empates, né, por Volta Redonda e o Sampaio Correia. O Vasco que vai precisar ali de uma combinação de resultados, torcer para que o Fluminense perca para o Bangu e também torcer para um tropeço aí do Madureira diante do Nova Iguaçu, tá? O Vasco que vai ter mudanças aí na sua equipe para esse jogo, com toda certeza, certo? Bom, o seguinte, agora a gente fala aí sobre essa situação envolvendo a 777 Partners e o Vasco. Hoje eu fui profundo nessa informação, pois saiu um informativo na parte da tarde dizendo que a 777 Partners simplesmente estaria pensando em fazer um acordo com o Vasco da Gama. Não chegou nada ao Vasco da Gama com relação a esse possível acordo e mais. A gente perguntando para algumas pessoas de dentro do Vasco da Gama, esse acordo não vai sair. Houve a possibilidade desse acordo ser feito lá atrás, quando o presidente Pedrinho suspendeu essa ação na Fundação Getúlio Vargas, no arbitral, e também lá no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, mas foi infrutífera a possibilidade de acordo. A 777 não, se fosse para chegar em acordo, simplesmente teria aí
retirado as ações aí na justiça e, pelo contrário, a 777 entrou com novos processos aí pedindo ao Vasco da Gama aí para dar esclarecimento, só para passar isso para vocês. Bom, vamos para o assunto aqui envolvendo reforços. Benjamin Garré desembarca aqui no Rio de Janeiro às 8h30 da noite. Laureano, contratação muito cara. Gente, o jogador já chegou. Agora é a gente desejar sorte ao rapaz, tá? Para que ele possa contribuir. Está chegando aí com 3 anos de contrato. Vasco colocando muita expectativa nesse jogador que vem com credenciais de titular. Vai ajudar muito aí o Carille, com toda certeza, nesse esquema aí do 4-3-3. A gente também tem novidades aqui para poder passar sobre o Nuno Moreira, tá? O Vasco já acertou com o Nuno Moreira e com Casa Pia, tá? A única pendência que tinha, conforme eu falei hoje mais cedo para vocês, era a situação da forma do pagamento. O Vasco pagou a multa rescisória do jogador, 3,5 milhões, né? O Vasco fez um acordo para pagar essa situação parceladamente. O Casa Pia aceitou, o jogador está chegando entre amanhã e sábado aqui no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro. Outro jogador que está pousando aqui no Rio de Janeiro é o Lloyd, tá? Porque nas últimas horas aí, o Lloyd fez um discurso, disse que em momento nenhum desrespeitou o Alanyaspor, né? O clube turco dele, muito menos o presidente lá do clube turco, só pediu a liberação, que vai acontecer, tá? Não tem mais clima para ele continuar lá na Turquia. O jogador vai chegar no Vasco aí na próxima semana, tá? O Vasco pagando 1,5 milhão de euros nessa contratação do Lloyd Augusto. Então, 3 reforços aí sacramentados. Agora a gente passa aí para vocês algumas novidades, porque agora na parte da tarde essa situação do jogador João Vitor ganhou muita força aí no Vasco, porque o Paulo Brax, o executivo do do Atlético Mineiro, do Galo, entrou em contato com o Vasco mais uma vez, sugerindo aí a transferência do jogador em troca do perdão das dívidas aí de PH e também do nosso bravo Jair. O Paulo Brax colocou alguns jogadores à disposição aí do Pegrim, e o seguinte, não é necessariamente, né, o atleta Brian Palacios, tá? O Galo passou uma lista de jogadores aí negociáveis pro Vasco da Gama, tá? Então, essa situação do Davidson do Vasco ganha força, ganha bastante força, é uma contratação que está aí nas mãos do Vasco da Gama, como a gente tem dito. E mais duas situações aqui que a gente passa para vocês, tá? É sobre a situação de pré-contrato aí com o jogador, porque o Vasco encaminhou a situação com o Balbuena. O Balbuena está apalavrado aí com o Gigante da Colina para ser zagueiro do Vasco a partir do meio do ano. A situação do Brian Rodrigues segue a todo vapor também, tá? O jogador ontem chutou o balde lá no América do México, mas a grande novidade do dia foi o seguinte, foi a situação da proposta do Vasco da Gama para o artilheiro aí do sul-americano, o Neisser Villarreal. O Vasco manda proposta aí, esse jogador é muito bom, atleta jovem aí,
colombiano, que foi a sensação aí do sul-americano, né? A gente está colocando a foto dele ali, do atleta colombiano, jogador que o Vasco deposita aí muita esperança, certo? Que, inclusive, aí, contribuiu com 8 gols e 4 assistências em 9 jogos do Campeonato Sul-Americano. Está aí para vocês informação que veio em primeira mão, tá? Do Matheus Gilbert, tá? Ele que trouxe essa informação em primeira mão, o Lucas Pedrosa deu uma copiada ali. Então, meus amigos, o que vocês acham desse colombiano? Para mim é bom jogador e o Vasco ganha força ali caso venha acontecer essa negociação para ele simplesmente ajudar o ataque aí do Vasco. Os negócios estão saindo e o mais importante, tá? É o que eu tenho falado para vocês. O Vasco gastou 36 milhões de reais só na contratação do Garré e do Nuno Moreira. Segundo eu fui informado, isso não vai causar dano aí na janela mais importante do ano, que é a janela de meio de ano. Vamos aguardar para a gente poder ver. Agradeço pela sua atenção, reforço chegando aí para ajudar o Vasco. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu.